A paz, queridos, como é que vocês estão? Depois de 3 dias sem internet, estamos juntos. Aqui na minha região teve um lugar que pegou fogo. E aí, tava lá umas equipes, segundo o pessoal, trabalhando lá para consertar. Graças a Deus estamos de volta, senão eu ia ficar fazendo aqui a live nos dados. E aí eu perco os dados todos, não consigo nem fazer mais nada durante o dia. Mas estamos de volta, glória a Deus, juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe o seu dia, essa quinta-feira. E hoje tem corredor de fogo, hein? Hoje tem corredor de fogo lá na congregação, ali no Curral, em Magalhães de Bastos, na congregação da Assembleia de Deus do Amor. Então você que deseja trazer o seu familiar, trazer um vizinho, um amigo, para cura, para libertação, para quebra de maldição, para desfazer o mal. Então venha com fé, nós estamos ali com os obreiros ungindo, orando, e Deus tem operado. E mais uma vez nessa noite nós vamos pedir para o Senhor operar, porque quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, quem cura é o Senhor Deus, quem liberta é o Senhor Deus. Ele abre as portas, Ele é poderoso, tá bom? Estaremos juntos hoje, às 19 horas. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, finalizando Gênesis, né? Estamos finalizando Gênesis, toda essa história linda de José. A história de José, ela começa no capítulo 37. Isso, começa no 37, a história de José, Gênesis 37. Vem toda essa história até o final aqui, até o 50. Então começa ali a história de José, no capítulo 37, com 17 anos, né, que ele começa a história dele aqui a falar. O pai amava mais ele do que os irmãos, começa toda aquela trama de inveja, de ciúme, de perseguição, até que José vai ser vendido como um escravo. Ele vai parar no Egito, na casa de Potifar, onde o Senhor vai prosperar ele. José foi o homem que, onde ele colocava as mãos, Deus abençoava. E nós temos que pedir isso a Deus. Nós temos que pedir, Senhor, onde eu colocar as mãos, abençoe. Isso não significa ausência de problemas, não, porque José teve muitos problemas. José foi ameaçado, José foi preso, José apanhou, José passou por grandes decepções, mas o Senhor era com ele. Até no cárcere, até preso, José era com ele. Mas nós temos que aprender e pegar, falar, meu Deus, meu Pai, onde José colocou as mãos, o Senhor abençoou, me abençoa. Abençoa onde eu coloco as mãos, aonde eu chego, aonde eu pisar a planta do meu pé, o Senhor entra comigo, o Senhor me conceda a bênção. Aonde eu for, o Senhor seja comigo. Então, a gente vê isso aqui em José. Mas por que o Senhor era com José? José era justo, José era correto, José, ele não se envolveu com prostituição, José, ele foi um homem respeitador, José respeitou o patrão, José respeitou a mulher do patrão, José fazia as coisas com ordem e decência, José não aprovava as coisas erradas. Então isso tudo agradou a Deus, o modo dele de viver, de agir. José tinha sonho. O problema é que José foi contar o sonho para os outros. Mas José tinha sonhos, ele sonhou. Então tudo isso são características dele, onde nós podemos observar e trazer para nós. E aí José
acaba sendo vendido para o Egito. No capítulo 39, ele chega na casa de Potifar e prospera na casa de Potifar. Potifar era um capitão ali era um eunuco de Faraó, né, um capitão da guarda, e José ficou morando ali, trabalhando ali. Até que a patroa dele, a mulher de Potifar, se interessa por José e quer ter relação com José, quer deitar com José. E José dá uma aula aqui de um homem correto, respeitador, fiel, e que tinha o objetivo em chegar no sonho e não perder o sonho. E José acabou indo para o cárcere, correto, sem ter assediado aquela mulher. E lá no cárcere ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro do rei, que teve um problema lá no reinado, no palácio de Faraó, e os dois foram presos, o copeiro e o padeiro. E ninguém sabia quem é que estava certo e quem é que estava errado. E foi para a investigação. Depois os dois tiveram um sonho, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, José vê os dois atribulados naquele dia e pergunta por que vocês estão nervosos, agitados. E eles disseram, nós tivemos um sonho. E o copeiro conta primeiro o seu sonho e José interpreta. José diz, daqui a 3 dias você vai voltar a servir o vinho a Faraó. E o padeiro se animou também e contou o sonho. E José interpretou, ele falou, daqui a 3 dias vão arrancar a sua cabeça. Ou seja, daqui a 3 dias os bichos vão comer a sua cabeça. Você vai ser pendurado, morto, para os bichos comer a sua cabeça. E aconteceu, 3 dias depois estava lá o copeiro sendo exaltado e o padeiro sendo abatido. José ainda disse pro copeiro, lembra de mim quando você estiver lá, tá? Fala aí por mim, diz que eu não tenho nada de errado não. José tentando usar as ferramentas que tinha ao seu dispor. Isso no capítulo 40. Aí o capítulo 41, passou mais um tempo, o copeiro não lembrou de José. Até que Faraó vai ter um sonho. Faraó vai ter um sonho, e ele sonha com espigas que engoliam as espigas bonitas, belas, fortes, e essas espigas secas, magras, engoliam essas espigas gordas. E depois o outro sonho, que ele via vacas magras que devoravam as vacas gordas. E era um sonho só que José vai interpretar, né? E ninguém interpretava. Faraó chama os magos, os adivinhos, e ninguém interpreta. Até que o copeiro lembrou, meu Deus, eu esqueci do rapaz lá. Tem um rapaz lá na prisão, ao Faraó, que ele interpreta. Então o Faraó diz, manda chamar. E aí arrumam José, preparam José, isso está no capítulo 41. José chega lá, e o Faraó pergunta, eu estou sabendo que você interpreta os sonhos e tal, e José vai dizer, olha, lá no 41:16, isso não está em mim, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, a paz, Deus abençoe. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então você vê que nesse momento José está dando glória a Deus. José não bateu no peito dizendo, não, eu interpreto o sonho. Ele reconheceu que quem dá as interpretações, as revelações, é Deus. Na realidade, a gente está aqui, eu estou aqui, você está aí, nós estamos respirando. Ó. Quem nos dá esse ar que não vemos nem o ar? É Deus que nos dá esse ar. É Deus que nos faz enxergar, nos faz... Você está aí ouvindo. Quem é que te dá essa audição? É Deus.
Você está aí olhando para um lado, olhando para o outro. Quem é que faz isso? Deus. Você está se locomovendo. Quem é que faz isso? Deus. Por isso que temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos. E quando José estava diante de Faraó, que Faraó perguntou, você interpreta? Ele disse, não está em mim, Faraó. Mas Deus dará resposta de paz a Faraó. E aí foi toda essa questão de Faraó contar o sonho das espigas bonitas sendo devoradas pelas espigas queimadas, e depois as vacas gordas sendo devoradas pelas vacas magras. A paz, Deus abençoe. E José diz, olha, o que Deus está mostrando, Faraó, é que vai acontecer isso já já, tá perto demais, e que vai ter os dois sonhos, tanto as espigas quanto as vacas, é um sonho só, Faraó. O que acontece é que vai ter 7 anos que a terra vai ser muito produtiva. A terra vai dar colheitas dentro desses 7 anos maravilhosas. E depois vai vir 7 anos, Faraó, que não vai plantar e nem vai colher nada. Por isso que esses 7 anos que virão vão comer tudo que tem nesses 7 primeiro. Mas você vai fazer o seguinte, Faraó, José falando para Faraó, vai fazer o seguinte, recolha 1/5 de tudo que nascer, tudo que colher, recolha 20%, 1/5 é 20%. Recolha tudo nos celeiros. Vai juntando que nesses 7 anos nós teremos como passar pelos 7 anos que o mundo passará de fome. O Faraó ficou tão encantado que ele vira para aqueles homens à sua volta e diz, olha, quem é que a gente vai colocar para comandar isso tudo, se não esse aqui, que tem o espírito dos deuses? E Faraó chega e diz, vai ser você, José. Você vai comandar esses 7 anos aí, você vai mandar, desmandar, vai mandar levantar celeiro. Ninguém vai tirar o pé se não te pedir autorização, José. Porque você foi o escolhido. Olha a situação, gente. Do cárcere ao palácio. Do cárcere ao palácio. José, por volta dos 17 anos, ele é vendido. Aos 30, ele vira governador. 13 anos se passaram de aflição. José, por volta dos 17, foi vendido pelos irmãos. E ele chega no Egito e vai passar 13 anos de aperto. 13 anos de dor. Mas fiel ao Senhor. Fiel, obediente, não vou ceder. Eu tenho um sonho, eu vou chegar lá. Deus é comigo. Aos 30 ele é levantado, o governador, e ele é chamado de pai de Faraó. E vão vir 7 anos de fartura. José chega aos 37 anos. E quando estava há 2 anos de fome, José se torna o salvador da sua família. 39 anos. José se dá a conhecer aos irmãos. A última vez que José vê os irmãos, ele está com 17. E agora ele vai ver os irmãos aos 39 anos. 22 anos depois, exaltação linda, né? 22 anos depois, ele se dá a conhecer aos irmãos, onde os irmãos, pela fome, Jacó, que é o Israel, manda ir até o Egito negociar comida.
E eles vão e tem toda aquela história. E José, quando bate os olhos, reconhece eles na hora. E nenhum deles reconheceu José. E José faz vir o Benjamim, para quando ele vê o Benjamim, que é o irmão dele, filho da mesma mãe, ele vai se dar a conhecer aos irmãos, né? Então você tem aqui o capítulo 42, o 43, que é a segunda vez que os irmãos descem ao Egito, o 44, que é a história do copo de José, o 45, onde José se revela aos irmãos. É lindo demais esse 45. Na realidade, toda essa história de José, né? Essa interpretação do sonho que Deus dá, só José interpreta. Você vê que quando Deus ele quer, quando Deus ele entra num negócio, meu irmão, minha irmã. Quando Deus ele opera, todo mundo diz, foi Deus. Isso é Deus. É Deus. Deus pega um estrangeiro preso. Ninguém conhecia José. José não tinha um parente no Egito. José não tinha um pistolão, que antigamente falava isso, né? José não era peixe de ninguém, que antigamente também falava muito isso. Ah, fulano é peixe. Fulano tem um general aí. Fulano tem um comandante, um coronel. José não tinha ninguém. Além de estrangeiro no Egito, ele era jovem, ele era escravo e agora preso injustamente, mas com a marca nas costas de que assediou a patroa. Tudo para lascar ele, tudo para dar errado. Mas para onde que esse homem é levantado, hein? Para onde que esse homem é levado? Um dia estava lá José, dormindo no cárcere. Ele dorme no cárcere e vai acordar no palácio. José revela o perdão magnífico, sim. Quando ele se dá a conhecer aos irmãos, todos os irmãos acharam que ele ia matá-lo, os irmãos. E José consegue enxergar, que é muito difícil isso, José consegue enxergar aquele versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A paz, irmã, Deus abençoe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José consegue enxergar e fala para os irmãos: olha, vocês me venderam, vocês tentaram me matar, mas foi Deus que me conduziu para cá. Foi Deus. Eu reconheço que foi Deus que dirigiu para que hoje se cumprisse o sonho. Hoje eu fosse o salvador da nossa família. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Fiquem tranquilos, meus irmãos. José não cobrou, né? José não cobrou a dívida deles. José não passou em rosto. José não disse, tá vendo aí? Eu não falei que eu tinha um sonho, não. A humilhação deles já era demais. A dor deles já era demais. E José se predispôs a cuidar dos irmãos o resto da vida. Então, gente, um ponto interessante foi tocado aqui pela diaconisa. Isso. O ponto importante aqui, que é o perdão. Muitos de nós queremos exaltação, mas cheio de mágoas. Muitos de nós queremos que Deus nos exalte, mas a gente com ódio, com mágoa no coração. Entendeu? Tem que perdoar. Entenda que tudo coopera. Nós servimos um Deus vivo, nós confiamos no Deus vivo. Não é fácil você suportar as lutas, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
E aí José, aos 39 anos, ele se dá a conhecer os irmãos. E ele vai dizer no versículo 8 assim, ó: não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Meu Deus, hein? Não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus. Que reconhecimento. E aí, José manda buscar o pai, né, Jacó. Agora imagina Jacó recebendo notícias que José estava vivo e era o governador do Egito. José manda carruagens, carros, ele manda egípcios, ele manda uma comitiva junto dos irmãos até onde estava. Quando Jacó viu tudo aquilo e soube que José estava vivo, ele desmaiou. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam, gente? Que quando Jacó soube que José estava vivo e que ele era o governador, a maior autoridade debaixo de Faraó, e que mandaram aqueles carros com tudo do bom do Egito para a casa de Jacó, você sabia que Jacó desmaiou? Rapaz, irmã, Deus abençoe. Aqui, ó, Gênesis 45, 26. Ah, meu irmão, Deus tem bênção para nós que a gente vai desmaiar. Falar, ai meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, tu és maravilhoso. Se prepare, meu irmão, eu creio. Só em estarmos aqui juntos, nessa live, nessa manhã, depois desses 3 dias aí sem internet, só em estarmos aqui na live, eu creio, que Deus vai liberar respostas sobre nós. Que nós vamos chegar a desmaiar, a ficar extasiado da bênção que Ele vai liberar sobre nós, de uma resposta que estamos esperando, de um milagre que estamos precisando, de uma vitória que estamos aguardando, e a gente vai dizer, meu Deus, eu vou desmaiar, Senhor, que notícia boa é essa? Amém? Olha aí, ó. Eu creio. Quem crê? Você crê? Porque de notícia ruim, gente, já tá por aí demais. Tanta notícia ruim. Toda hora notícia ruim. Eu creio que Deus vai liberar sobre nós nesses dias. Pode ser hoje. Ah, quisera fosse hoje. Pode ser hoje. Mas nesses dias, em nome de Jesus, Deus vai liberar vitória sobre nós, que nós vamos ficar extasiados. Vamos ficar como... Vamos sentar. Vamos receber a notícia e vamos sentar. Pera aí, meu Deus. Eita, meu Deus poderoso. Amém. Aqui, ó. 45, 26. Então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive. E ele também é governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Meu Deus do céu. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Meu Deus do céu. Eu quero orar com você sobre esse ponto aqui. Procure ser como José, correto, íntegro, respeitador, vida íntegra, sem safadeza, sem sujeira, com pureza, sem indecência, sem prostituição, sem adultério. Procure andar como José, sonhando, acreditando no que Deus tem para fazer. E nós vamos orar e vamos pedir para que nesses dias,
Deus venha nos surpreender com notícias que a gente vai sentar e vai dizer, peraí. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Amém? Então nós vamos orar. Glória a Deus. Liga o seu pensamento com Deus aí. E fale com Deus. E peça a Ele, Senhor, eu recebo essa notícia boa. Você vai declarar isso aí. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que história linda, que história maravilhosa. É a história do teu servo José, que cada vez que a gente lê, todo ano que a gente lê, a gente encontra mais alguma coisa, mais uma pérola, mais um detalhe, pois é o Senhor quem nos revela, quem mostra. E, meu Deus, a tua palavra diz que o pai de José, o Jacó, ele desmaiou diante da notícia. Notícia essa que tanto ele esperou, notícia que ele até já tinha desenganado, uma notícia que ele nem esperava mais, de tanto que ele chorou pelo aquele filho, de tanto que ele sonhou pelo filho, mas não tinha resposta, e agora chega, José é vivo, José é governador, olha os carros que ele mandou para a gente. Pai amado, eu te peço, meu Deus, com os meus irmãos, nós que estamos aqui, Pai, no ao vivo, no gravado, Senhor, quem tirou um tempo para assistir essa live? Eu te peço por esses, meu Pai, esses aqui que estão comigo na live, no ao vivo ou no gravado, mas que chegou nesse ponto, que participou desse momento, meu Deus. Eu peço por eles e por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesses dias, a contar de agora, Senhor, a contar de agora, nós vamos receber essa notícia, que nós vamos procurar sentar para dizer, calma aí, meu Deus, é verdade isso, gente? E o Senhor será glorificado, Pai. Tu fizeste com que Jacó desmaiasse da notícia boa. Pai, hoje pessoas desmaiam das notícias ruins. Hoje pessoas passam mal das notícias ruins. Hoje as pessoas choram das notícias ruins. Ficam aflitas das notícias ruins, mas nós te pedimos agora, Pai, que nós venhamos a desmaiar das notícias boas. Tu sabes o que cada um está precisando aqui, tu sabes da necessidade, da causa, então nós te apresentamos, Pai. E em nome de Jesus Cristo, notícias chegarão que nós vamos ficar de boca aberta. Em nome do Senhor Jesus, eu lanço esta palavra e quem crê vai testemunhar isso. Quem crê vai testemunhar isso. Algo que é milagre. Algo que é a mão do Senhor que fez. Assim eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, eu creio. Amém, povo de Deus. Todos que estão no Instagram e no Facebook. Vai ficar salvo no YouTube. Então paramos por aqui. Amanhã a gente continua a sequência aqui. Finalzinho de Gênesis já. Gênesis vai até os 50. E a gente vai entrar em Êxodo e vamos em frente, tá bom? Paz, Deus abençoe a todos. E hoje, corredor de fogo, lá na comunidade. Atenção, obreiros, os obreiros, nós contamos com vocês para estarmos juntos, com óleo ungido na mão e impondo as mãos sobre o povo, lá na comunidade hoje, no culto das 19 horas. Tá bom? Vai ser bênção pura.
Todo mundo está aí. Ó, já vejo pelos olhos da fé, amém. Eu creio, amém. Amém, é isso aí. E ó, dá o testemunho, tá, gente? Dá o testemunho. Quando você tomar essa boa notícia aí, lembre do testemunho. Amém? Meu Deus, é muito bom. Meu Deus, muito obrigado pelas palavras abençoadas, pastor Evandro. Amém. Todos que estão ouvindo. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tá bom, amados? Um dia lindo para vocês, uma quinta-feira abençoada. Que o Senhor refrigere essa nossa quinta-feira desse sol que está aí rachando. Mas que Deus venha ter dó de nós, ter misericórdia de nós, tá bom? Estamos juntos hoje à noite, lá na comunidade. Amanhã juntos aqui. Acompanhe os stories que eu sempre boto conteúdo. Sabadão, pessoal da teologia, todo mundo junto lá. Bênção pura. Quem não está estudando, dá tempo de você já entrar e se preparar, porque é a turma nova de março. Está chegando a turma nova de março, onde você pode entrar, se matricular e estudar mais e mais a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.